No mundo tão cheio de mentiras, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma grande e importante verdade, capaz de transformar a sua vida de uma vez por todas. Fique comigo. Talvez você esteja se perguntando: que palavra é essa que tem a capacidade de transformar as nossas vidas quando nós vivemos num contexto de tantas mentiras, de desencontro de informações? A palavra de Deus tem o poder de nos transformar de dentro para fora e nos dar sentido na vida. Em Mateus capítulo 4, verso 4, nós lemos assim: as pessoas precisam mais do que pão na sua vida. Elas precisam de se alimentar a cada dia da palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 32, nós também aprendemos: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês aquilo que Deus quer que vocês sejam. Dar-lhes tudo o que vocês venham possivelmente a necessitar. A palavra de Deus é a palavra da verdade que nós precisamos para dar sentido às nossas vidas e cumprirmos a nossa missão. Como já dissemos anteriormente em outro devocional, a propósito, se você não viu, deixarei o card aqui como recomendação para você. Falamos a respeito do nosso crescimento espiritual, que, entre outras coisas, também pode ser definido como a substituição de mentiras por verdades. Verdades estas que são aferidas quando nós lemos, estudamos a própria palavra de Deus. Porque assim nós conhecemos a vontade de Deus para nós. E Deus molda a nossa vida segundo os seus próprios princípios. Em João 17:17 nós lemos: Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. Em João 6, verso 63, Jesus diz assim: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Nós aprendemos que a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra que nós podemos ter contato ao longo da nossa vida. Sem ela, a propósito, nós sequer teríamos vida. Veja o que nos diz o autor de Hebreus no capítulo 4, verso 12 da sua carta. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o fundo, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós ganhamos vida, é o que Pedro está dizendo, por meio da palavra de Deus. Portanto, esta palavra, a Bíblia Sagrada, é o alimento espiritual do qual nós devemos nos alimentar todos os dias, se quisermos de fato nos desenvolver, sermos aptos para julgar todas as palavras com as quais nós temos que lidar todos os dias. Como eu disse, o crescimento espiritual, ele acontece quando a verdade de Deus substitui verdades humanas que muitas vezes estão sedimentadas na nossa mente e no nosso coração. Jó, no capítulo 23, verso 12, afirmou assim: dei mais valor às palavras da sua boca
do que o meu pão de cada dia. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, Pedro diz assim: desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Um discípulo de Jesus, para ser saudável, ele precisa alimentar-se desta palavra que transforma. É necessário que a palavra de Deus tenha uma posição de destaque na vida de todos aqueles que desejam conhecer a verdade e viver por esta verdade. Em João 8,31, Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. Mas nós temos que aplicar estas coisas à prática da nossa vida, à nossa vida cotidiana. E para que a palavra de Deus seja de fato verdade para nós, o crivo com o qual nós julgamos todas as coisas, nós devemos aprender 3 atividades especiais para nos desenvolvermos. E a primeira destas atividades, nós precisamos aceitar a autoridade da palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, também nos ensina: tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar, para ajudar as pessoas e para corrigi-las, mostrando-lhes como elas devem viver. Em Atos, capítulo 24, verso 14, nós também lemos: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Portanto, para nos desenvolver, tendo como base a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, nós precisamos aceitar a sua autoridade. É como os reformadores diziam no século XVI, sola escritura. Nós precisamos, em segundo lugar, assimilar a sua verdade. Mas a questão é, como assimilar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, receba-a. Lucas 8, 17 e 18 diz assim: Jesus, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como o que vocês estão ouvindo. Tiago, no capítulo 1, verso 21 de sua carta, diz assim: em um espírito humilde, isto é, gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra, que implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Então, receba a palavra de Deus. Em segundo lugar, leia. A leitura da Bíblia nos manterá conectados com Deus, com a voz de Deus. Foi isso que Deus nos ensinou quando se revelou a nós por meio das Escrituras. Em Deuteronômio capítulo 17, verso 19, nós lemos assim: trará sempre essa cópia consigo e terá de tê-la todos os dias da sua vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus como fonte diária de consulta para nortear a nossa vida. Nós precisamos pesquisar na Bíblia aquilo que nós precisamos, usar a palavra de Deus. Tiago 1,25 completa dizendo: verdadeiramente, as pessoas são felizes. São as pessoas que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso
serão de fato felizes. Nós também precisamos relembrar o texto sagrado, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Nós precisamos também meditar na palavra de Deus. Como eu amo a lei, medito nela o dia inteiro. É o que o salmista, no Salmo 119, verso 97, nos diz. Josué, capítulo 1, verso 8, nos ensina: não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O Salmo 1, dos versos 1 a 3, também nos ensinam a importância de meditar no texto sagrado, quando o salmista nos diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário disso, a sua satisfação, o seu contentamento, alegria, está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo devido, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Nós precisamos, por fim, em terceiro lugar, aplicar as verdades da palavra de Deus à nossa vida. Porque, como eu sempre tenho dito, conhecimento é importante, mas quando o conhecimento é aplicado à nossa vida prática, ele tem a incrível capacidade de gerar transformação. E como a proposta de hoje é sermos transformados pela palavra da verdade, nós precisamos aplicá-la às nossas vidas. Em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Jesus faz uma comparação interessante quando associa prudência a estarmos conectados, arraigados, alicerçados na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos ter esta palavra de Deus, de fato, como regra de fé, mas também de prática nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, verso 22 nos diz assim: e sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e praticar. Em sua palavra, Deus nos chama para sermos, ao mesmo tempo, conhecedores da palavra, mas também praticantes dela. O próprio Jesus nos deu este ensinamento. Em João capítulo 13, dos versos 12 a 17, nós lemos assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou estas coisas. Pois bem, se eu sou, sendo mestre de vocês, e lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes que verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quando nós vivemos a palavra de Deus,
encontramos sentido para a nossa vida. E esta verdade, imutável, transforma a nossa forma de ver o mundo que vivemos. Gostaria de concluir com as palavras registradas em João, capítulo 8, versos 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Nós precisamos não apenas ouvir, mas viver. Não apenas viver de forma esporádica, mas também permanecer. Esta é a palavra da verdade que transforma o nosso coração. A palavra de Deus que muda a nossa vida de uma vez por todas. Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. E eu espero que todas estas informações lhes sejam úteis. Que a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ao ser recebida no seu coração, provoque transformação da sua vida para a glória do Senhor. Um forte abraço para você. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós.